Quando o cartório de registro de imóveis se negou a registrar uma promessa de compra e venda para o meu aluno. Ouça o que ele fez. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o professor Marcel Rulli, um apaixonado pela regularização de imóveis, e faço com que meus alunos advogados e advogadas faturem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. E olha, são 33 milhões de imóveis regulares. É quase como enxugar gelo. Conforme eles regularizam, daqui a pouco alguém já faz algo errado e esse imóvel se torna irregular mais uma vez. Ô bênção, né? É muito trabalho para o advogado. Lembrando que os honorários são elevados, porque toma por base o valor do imóvel. Eu quero contar hoje mais uma história de um aluno meu. Ele tentou apresentar no cartório de registro de imóveis uma promessa de compra e venda particular do imóvel do cliente dele, porque ele queria garantir os benefícios do direito real de propriedade previsto nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Eu vou ler para vocês os dois artigos que é bastante importante. O artigo 1417 assim reza: mediante promessa de compra e venda, em que se não pactou arrependimento, celebrada por instrumento público, aqui eu já vou chamar sua atenção, a gente vai falar sobre isso, ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Lembrando que agora também essa adjudicação pode ser requerida diretamente no cartório de registro de imóveis. Pois bem, quando esse meu aluno protocolou esse pedido, né, esse pedido para registro da promessa de compra e venda, o cartório fez uma nota devolutiva. O cartório se negou a proceder o registro. Qual foi a fundamentação da nota de devolução do cartório de registro de imóveis? Foi o seguinte: o RGI afirma que foi requerida a averbação na matrícula do imóvel de um contrato particular de promessa de compra e venda, o qual o contrato foi emitido em 16 de novembro de 2020. Na nota devolutiva, assim disse o cartório: conforme dispõe o artigo 167, inciso 2, a linha 3, a averbação dos contratos de promessa de compra e venda será feita quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência da Lei 6.015. Contudo, o loteamento do bairro X foi aprovado no ano de 1977 e registrado em 1977, ou seja, depois da Lei 6.015. Em razão disso, não é possível realizar o ato de averbação na matrícula tal, livro tal dessa serventia. Em outras palavras, queridos alunos, o cartório informa que não poderá averbar o contrato particular de promessa de compra e venda porque o loteamento é posterior à Lei 6.015. Esse foi o primeiro argumento. O segundo argumento do cartório foi o seguinte: que, em continuidade, o mesmo cartório de registro de imóveis informa que, nos termos do artigo 167, inciso 1, poderá ser realizado o registro na matrícula do imóvel. Entretanto, o cartório dizendo para o meu aluno: se o advogado fizesse a opção pelo registro do título, teria que apresentar a escritura pública, formalizando a promessa de compra e venda, já que o contrato particular não seria passível de registros, pois entende o cartório tratar-se de um direito real, ensejando a aplicação do artigo 108 do Código Civil. O cartório de registro de imóveis assim finaliza a nota devolutiva. Diante do exposto, para fins de registro, o contrato em questão deverá ser formalizado por escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil, para somente após ser apresentado a registro. Ou seja, o cartório falou: não, vai embora, advogado, você não pode registrar essa promessa de compra e venda particular. Só que pegou um advogado muito preparado,
querido aluno, muito competente, hoje fatura altos honorários com regularização de imóveis, extremamente realizado com a advocacia. O que ele fez? Vou fundamentar aqui, cartório, você está totalmente errado. E quais as razões que ele apresentou no cartório? Primeira razão, primeiro fundamento. Nos denominados pré-contratos, como a promessa de compra e venda, o proprietário não transmite a propriedade, mas se compromete a transferi-la futuramente, uma vez cumprida pelo comprador a obrigação de integrar o pagamento. Em outras palavras, o promitente comprador não adquire desde logo a propriedade, mas somente um direito real à aquisição do imóvel, mediante o registro do contrato no cartório de registro de imóveis. E aí, esse então foi o primeiro fundamento. O segundo fundamento, não se trata de um ato de averbação, nos termos do artigo 167.2 da Lei 6.015, porque não se trata de uma promessa de compra e venda entre o loteador que o fez em 1977, conforme mencionado pelo RGI, já que a promessa foi firmada entre particulares no ano de 2020. Se trata de um ato de registro previsto no artigo 167, inciso 1 da Lei 6.015. Aqui, então, foi o segundo fundamento, porque o cartório falou assim, olha, não posso fazer essa averbação. Aí esse meu aluno falou, peraí, mas eu não pedi averbação, é um ato de registro, não tem nada a ver com averbação. Tá? Então, ele refutou como segundo fundamento que não era ato de averbação, mas sim ato de registro. O terceiro fundamento foi o seguinte, importante saber que os direitos reais sobre imóveis nos atos entre vivos apenas são constituídos com o registro do título, a promessa de compra e venda, neste caso. Não basta a existência do contrato, este é um supedâneo para a constituição do direito real de aquisição, mas sempre será necessário o registro deste título, o contrato particular, obviamente, para o efetivo nascimento do direito real. Importante frisar que a ausência de registro do compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóveis competente não impede, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, a propositura de ação de adjudicação compulsória em face do promitente vendedor ou em face de seu espólio. Nesse sentido, a súmula 239 do STJ, que assim dispõe, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. A promessa de venda pode ser registrada a qualquer tempo, mas o direito do promitente comprador apenas será constituído por ocasião do registro. Antes do registro, não existirá direito oponível erga omnes. Na hipótese em que o promitente comprador deixar de pagar as prestações, o promitente vendedor poderá pleitear a rescisão contratual acumulada com pedido de reintegração de posse, fazendo necessária a prévia constituição do devedor em mora por meio de notificação judicial extrajudicial, via cartório de registro de imóvel. Nesse sentido, a súmula 76, a falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. Em outras palavras, vocês veem o seguinte, que para surgir o direito real de aquisição, precisa do registro. Então, o contrato por si só, sem registro, ele não é um direito real. Então, a promessa de compra e venda não tem que ser celebrada por instrumento público para ser registrada. Queridos, como eu comecei a leitura aqui dessa lição prática, lembra quando eu li o 1417 para vocês? 1417 diz o seguinte, a promessa de compra e venda para fins de constituição de direito real pode ser celebrada por instrumento público ou particular. Não só o artigo 1417, mas a doutrina predominante tem considerado que esse dispositivo, o 1417, constitui uma exceção ao disposto no artigo 108 do Código Civil. Assim, seja qual for o valor do imóvel, a promessa de compra e venda pode observar a forma pública ou privada. Aliás, os contratos preliminares, como é o caso do contrato deste meu aluno, deve observar todos os requisitos do contrato principal, exceto no que se refere à forma. Isso está previsto no artigo 462 do Código Civil, que assim fala, o contrato preliminar, que é essa promessa de compra e venda, exceto quanto à forma. Qual é a forma? Não precisa ser escritura pública, não precisa ser forma pública, pode ser forma particular. Deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, exceto quanto à forma. Então, sintetizando,
as partes são livres para escolher a forma de promessa de compra e venda, mas tanto a escritura pública quanto o contrato particular devem ser registrados no registro de imóveis para que surja o direito real do promitente comprador, respeitadas as demais condições anteriormente analisadas, queridos alunos. E aqui eu trago até para vocês um julgado, olha só, na verdade, uma dúvida que foi esclarecida pelo Colégio Registral do lindo estado do Rio Grande do Sul, que era assim, ó, eu vou ler a ementa dessa interpretação que o próprio Colégio Registral do importante e lindo estado do Rio Grande do Sul trouxe. E ele diz assim: o tema trazido à baila é de tão fácil solução que não merece maior aprofundamento, visto tratar-se de assunto recorrente de simples entendimento, em se resolvendo a partir da combinação de dois conhecidos e sempre repetidos dispositivos legais, senão vejamos. Cite-se por primeiro o texto do artigo 108. Em complemento a isso esposado, apresenta-se o inteiro teor do artigo 1417, também do Código Civil. Eu não vou ler os dois artigos que eu já li para vocês. Aí ele fala assim, novamente, reitera-se e cabe olhar com mais tento para uma das frases do artigo acima, celebrada por instrumento público ou particular. Assim, é claro, é indiscutível, o Colégio Registral falando, que a regra legal dispensa a forma pública para os negócios jurídicos de promessa de compra e venda, em se justificando isso pela inteligível combinação dos dispositivos supracitados. Ainda, corroborando com o anteexposto, informa-se a existência do artigo 462, a seguir integralmente trazido, que eu também li para vocês aqui. Destarte, infere-se, sendo a promessa contrato preliminar à compra e venda definitiva, admissível está a possibilidade da lavratura do instrumento, seja pela forma pública, escritura pública, ou particular, mesmo quando o negócio ultrapasse os 30 salários mínimos, visto que a lei assim dispõe, conforme prevêem os artigos 108, cumulado com o artigo 1417, cumulado com o artigo 462, ambos do Código Civil. Saudações, Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Então, se você se deparar com um coraçãozinho peludo que não aceita registrar a promessa de compra e venda particular, você já sabe como argumentar, dizendo esses 3 artigos mágicos: o 108 do Código Civil, o 1417 do Código Civil e o 462 do Código Civil. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.